transmitido aqui pela equipe da Sociedade News. O programa Silvério Silva tem oferecimento de GFPEL, distribuidora de autopeças que atende todo o Nordeste desde 1986. A GFPEL é referência em peças elétricas, automotivas, injeção eletrônica e mecânica. Qualidade, menor preço e bom atendimento, com 8 unidades em Salvador, Feira de Santana, Natal e Aracaju. GFPEL, um dos maiores distribuidores de peças do Nordeste, Liz. Você que é paciente da rede municipal, atenção! Atualize seu cadastro na unidade de saúde do seu bairro. Isso vai garantir um serviço mais ágil e eficiente para você. Prefeitura de Feira, a gente faz mais para você. Volta às aulas é na Bahia Papelaria, ofertas imperdíveis. Caderno 10 matérias Tilibra a partir de R$ 16,65. Estojo box a partir de R$ 39,99. Mochila infantil a partir de R$ 86,25. Tem mais, lápis de cor 12 com 12 a partir de R$ 4,49. Jogos educativos a partir de R$ 13,91. Volta às aulas é na Bahia Papelaria. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp 759-9813-0115. Educação além da sala de aula. Colégio Santo Antônio, o futuro é agora. Matrículas abertas. Tem promoção aqui do Atacado 2 de julho. Amido de milho, 25 quilos, apenas R$ 89,99 o saco. Tem leite condensado semidesnatado, 395 gramas, R$ 99,99 a caixa. Tem café 2 de julho, 250 gramas, R$ 114,95 o fardo. Tem farinha de trigo ouro, panificação prêmio, 25 quilos, R$ 79,99 o saco. Preços de à vista, válido somente para clientes com inscrição estadual ou microempreendedor. São as promoções do Atacado 2 de julho. Forte Autopeças, nacionais e importados, peças para veículos, vans e utilitários, tudo em até 10 vezes. Forte Autopeças, Avenida Maria Quitéria, 3.366, com entrega em domicílio. Televendas Zap 3024-4242. Nordeste Irrigação tem máquinas e energia sustentável. 25 anos oferecendo as melhores soluções no campo e na cidade. Nordeste mais que irrigação, Presidente Dutra e Avenida de Contorno. Equipan, tudo em equipamentos, acessórios e utensílios para padarias, açougues, lanchonetes e supermercados. Monte seu próprio negócio. Equipan, Avenida Presidente Dutra, 1736, Capuchinhos, próximo à igreja. Equipan é certeza de bons negócios, 3225-1622. Experimente os produtos da Puríssimo Suínos. A gente já sabe o que é bom. Puríssimo Suínos, excelência em qualidade. Uma empresa do Grupo Balbino Santana. Farmácias da Economia. Lojas em Santo Estevão, Conceição da Feira, Cruz das Almas, Ipirá e Feira de Santana. Disque Economia 3625-3777. E o Colégio Tayane Pinheiro está com as matrículas abertas do berçário ao ensino médio com educação socioemocional, oferecendo sem custo adicional aulas de balé, karatê, futebol, vôlei, xadrez, inglês e espanhol. Disque matrículas 992490011 ou @Colégio Tayane Pinheiro. Leia e assine Jornal Folha do Estado. Cedinho nas bancas, assinaturas 3321-8181. Para Cordeiro, restaurante e lanchonete, tradição em servir bem, Rua Salles Barbosa, esquina com a Capitão França, 3221-9300. A direção é do nosso amigo Joaquim Cordeiro. Acesse o site portaldafeira.com.br para ficar muito bem informado. E é hora de economizar com material escolar. O Procon realizou uma pesquisa de preço nas principais lojas de Feira de Santana. Confira a lista completa de produtos e estabelecimentos no site da Prefeitura e economize. Prefeitura de Feira, a gente faz mais para você. 11h46. Eu falei aqui no bloco anterior que eu ia beber uma água antes de tomar uma cerveja. Mas Opa. antes de tomar uma cerveja, a gente vai falar com o cervejeiro, né? Para saber como é que funciona aí. Ajeita esse microfone para ele aí, Elis. Porque eu estava falando aqui em off, ninguém quer ser cachaceiro. Mas cachaceiro não é o que fabrica, não é o consumidor, não é o consumidor final, né? Mas é aquela história, quando alguém é chamado de cachaceiro, se acha incomodado, ofendido, não é isso? Fica pejorativo, né? Agora, falar cervejeiro é uma classe danada, o cara é cervejeiro, ele tem um bom paladar. E a gente está recebendo aqui, Liz, apresente ele aí pra gente aqui na Sociedade News, programa Silvério Silva. Isso aí é tema para ajudar nas conversas, nas rodinhas de conversa aí agora, viu, gente? Ele é sommelier de cerveja, além de outras coisas, ele é psicólogo também. Seja muitíssimo bem-vindo, Carlos Henrique Kruszewski. Muito bom dia a todo mundo, obrigado pelo convite, pessoal. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês.
Que ótimo. E o Silvério II estava aqui falando há pouco que ele sabe diferenciar, pelo menos no paladar dele, o que é uma boa, o que é uma cerveja mais ou menos. Tem aí como diferenciar o que é, afinal, uma cerveja boa e uma cerveja ruim? Caramba, eu vou te dizer que uma cerveja ruim é uma cerveja que é feita, que é mal fabricada. No resto, a gente tem diferentes tipos de cerveja para diferentes tipos de paladares. Existem mais de 375 estilos diferentes de cerveja. Inclusive, hoje em dia, quando a gente ouve gente dizer eu não gosto de cerveja, às vezes não encontrou sua cerveja ainda. É verdade. Mas cerveja, ela tem aí os 4 insumos básicos: água, malte, levedura e lúpulo. E com base nisso, a gente tem uma infinidade de sabores para explorar. Vamos lá. As cervejas mais famosas, obviamente, são as industrializadas. Mas a gente sabe também da cerveja artesanal. Qual a diferença, obviamente que tem a diferença da indústria para o artesanal, mas assim, em termos de produtos, entre as cervejarias produzidas em alta escala e artesanal que é produzido com menos escala? Então, existe uma outra categoria que são as cervejas especiais. A cerveja artesanal é aquela que é feita pelas mãos de um artesão. Na maior parte das vezes, essa pessoa que decidiu fazer cerveja em casa, que aprendeu a técnica, que estuda, enfim. É o artesão, é a manufaturada, a cerveja manufaturada. Cervejas especiais, ela leva toda a preocupação que um cervejeiro artesanal costuma ter para dentro de uma fábrica, como a Dragórnia, por exemplo, em cervejaria. E a cerveja, essas cervejas mainstream que a gente chama, são cervejas de larga escala, também produzidas industrialmente. A grande diferença é que, primeiro, essas grandes cervejarias, elas produzem poucos tipos de cerveja, geralmente para atingir um paladar muito mais popular. Então elas são cervejas até às vezes menos aromáticas. Há uma preocupação muito grande com a rapidez que essa cerveja vai ser produzida. A Heineken produz milhares de litros de cervejas em 3 dias. Para que isso aconteça, a levedura que está produzindo essa cerveja está trabalhando sob estresse. Levedura trabalhando sob estresse gera álcool superior. Álcool superior gera... Por isso que ela é mais forte? Por isso que ela é... Por isso que você tem ressaca. Você tá entendendo? Não, veja bem, eu não tenho ressaca nem dor de cabeça. Sério, agora sim, por isso que ela é uma cerveja mais forte? Seria por isso? A Heineken, especificamente. Isso, especificamente. Eu falei, usei o nome da Heineken aqui para falar de uma questão muito mais específica. Todas essas grandes cervejarias, Taipava, né, Budweiser, todas essas grandes cervejarias, todas elas, elas trabalham com estresse de levedura. A Heineken, especificamente, tem um modo de produção muito dela. Tem um jeito de produzir cerveja que é muito dela. Ela é um tanto mais amarga, por conta de adição um tanto maior de lúpulo, e ela tem um sabor que é específico da Heineken, né? Que é a patente da levedura delas, que produzem esse tipo de cerveja. Tem muita gente que já, especificamente continuando falando dessa marca, não gosta dela justamente pelo amargor, que é... Já eu gosto por causa disso. Exato. É. Por causa do amargor, e dizem que ela é uma cerveja mais forte. Eu não acho ela tão forte assim. Eu acho uma cerveja normal. O que é que eu diferencio ela de outras? Por exemplo, de uma Brahma Chopp. É mais aguada, minha opinião. A Skol também e outras são mais fracas realmente, né? Agora, se eu não vejo, assim, no paladar que eu acho mais fraco, mas não no teor alcoólico. Para mim, dá na mesma. Eu não sei se eu tô certo ou errado. Você está graduando aí forte ou fraca baseado em quão aromática ou os sabores mais evidentes elas têm. A Heineken, ela é uma cerveja que ela tem sabor de cerveja evidente, tá ali. Cerveja, na maior parte das vezes, é uma bebida amarga. Mas a Heineken é considerada uma cerveja leve, sobretudo uma cerveja doce. Porque a graduação de amargor dela é de 16 de IBU. IBU é a graduação de amargor da cerveja. Qual seria a mais amarga, no caso? Uma IPA, por exemplo. Não uma conheço. India Pale Ale. 36. Se a gente está falando de graduação de amargor, imagine que a Heineken tem 16 e uma IPA pode ter 36, 54 de teor de amargor. Agora, é um amargor que não é só esse amargor que a gente está acostumado a ver em determinados alimentos.
é um amargor mais puxado, sei lá, para maracujá, para frutas tropicais. Então, Sei. além de amarga, ela é hiper aromática, hiper saborosa, que às vezes se equilibra essa coisa do dulçor Isso tem de pessoas malte. que gostam. Por exemplo, tem uma marca aí, acho que é Budweiser, se não me Sim. engano. Eu acho que ela tem um saborzinho de fruta, minha opinião. Por esse motivo eu já não gosto muito dela. Eu já gosto das outras. Mas falando ainda de cerveja popular, dizem que essas cervejas, além dos 4 ingredientes que você citou aí no início, elas colocam milho, algum outro... Sim, Por que sim. isso e se é proibido ou não é permitido fazer isso? Cara, olha, isso é muito do mercado brasileiro. Existem cervejas que tem milho dentro, estilos muito específicos de cerveja que contém milho, mas o milho está ali especificamente para contribuir com o sabor que aquela cerveja vai ter. Aqui a gente usa cereais não malteados para baratear a receita. Então, boa parte dessas cervejas mainstream que a gente toma, hoje cada vez menos, porque a gente tem falado cada vez mais sobre isso, esses cereais estão ali única e especificamente para baratear a cerveja. Sobre o açúcar, ouvintes querem saber. É, Toda foi o cerveja, quem foi? Luiz? Silvio Roberto. Silvio Roberto, especificamente, ele quer saber se todas as cervejas levam açúcar e quem tem problemas de saúde, como diabetes, por exemplo, tem uma cerveja recomendada que não tem açúcar. Olha, o açúcar da cerveja, existem estilos de cerveja que precisam de adição de rapadura, de açúcar demerara, alguns estilos. Não é, na maior parte das vezes, esses que a gente costuma beber. Na maior parte das vezes, o açúcar da cerveja é feita por uma conversão de amidos dos grãos de cevada, né, de malte que vão no processo, porque a levedura precisa digerir esse açúcar dessa conversão e transformar esse açúcar em álcool e em substratos da fermentação, né? Então, a levedura precisa disso para se alimentar. Então, sim, toda cerveja tem açúcar. Em sua grande maioria, a levedura vai consumir ela inteira e vai transformar isso em álcool. Então, rapidinho, sendo que todas contêm açúcar, mas tem alguma específica, assim, que tem menos nessa produção, ou isso é bobagem? Todas têm o mesmo Na teor? maior parte das vezes, a levedura vai consumir esse açúcar inteiro. Na maior parte das vezes. Então não teria problema. Aí ela não tem açúcar. Por quê? Porque a levedura que fermentou aquela cerveja consumiu aquele açúcar. Eu vi na internet um especialista dizendo que a cerveja tem muito açúcar. Então, Tem, da conversão do amido. aí ele recomenda até a pessoa beber menos ela justamente por causa do açúcar. É porque uma cerveja é um alimento calórico, né? E sim, cerveja é alimento. Aqui no É Brasil... alimento, é? Ô, rapaz, tô com uma fome danada. Cerveja é alimento. Eu em não todo sabia. lugar do mundo, cerveja, Quando eu sair daqui, vou me inclusive, alimentar. é taxada por imposto como produto alimentício. Aqui é bebida alcoólica. Mas toda cerveja, ela tem açúcar, na maior parte das vezes consumido. Aqui no Brasil, de um tempo para cá, Kruszewski, que a gente tem ouvido muito o pessoal falar da questão do malte. Cerveja por malte se tornou um pouco mais popular agora, né? Que não era muito um tempo atrás. Inclusive tem a Brahma, que é duplo malte. Mas assim, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Mas assim, não necessariamente uma cerveja puro malte vai ser uma cerveja de qualidade, certo? Não, porque às vezes é um malte de baixa qualidade. A gente tem falado mais sobre essa coisa de puro malte justamente em uma estratégia para distinguir as cervejas que vão milho e cereais não malteados das grandes cervejas. Então, há um movimento de tornar as cervejas puro malte, sabe? Sim. Ou seja, só vai malte nela. Na maior parte das vezes, a Brahma duplo malte, ela tá querendo dizer que vão dois tipos. maltes dentro dela. Quais são esses dois maltes? Eu não sei te dizer. Mas, por exemplo, a Dragórnia já faz cerveja com grist de 4, de 3 tipos de maltes diferentes há muito tempo. Isso é a realidade do cervejeiro artesanal ou das grandes cervejas especiais. O que eu acho interessante, inclusive, nessa questão
da cerveja artesanal é justamente essa flexibilidade, a criatividade das pessoas, Isso, né, em criar sabores completamente diferentes. Por exemplo, a Dragornia lançou uma cerveja de abóbora há pouco tempo. Isso, Que eu a falei assim, cerveja não, Halloween. gente, não é possível. Eu fui tomar por curiosidade mesmo. Você gostou? Adorei, já tomei algumas vezes. Tem gosto pra Mas tudo, né? não, é maravilhosa. É Só isso, você tem gosto. provando. Eu não vou, não. Só de pensar, mas já não então, vou nem provar. a gente olha assim, meu Deus, abóbora, né? Aí Eu provei gera de um maracujá, viu, estranhamento. Liz? A De maracujá, é uma de delícia. limão, de outras frutas, eu não gostei de nenhuma. Na Ser maior sincero. parte das vezes, Problemático. essas frutas não vão dentro da cerveja. E por que dão esse nome? Por causa do lúpulo. O lúpulo é uma flor. Certo. E existe uma espécie, quase como o terroir do vinho. Ao longo do mundo, existe uma linha onde determinados tipos de lúpulo nascem. Por exemplo, os lúpulos americanos remetem muito a frutas tropicais, a frutas cítricas. Os lúpulos ingleses, eles remetem muito mais a madeirado, a terroso, sabe? Em cada parte do mundo, o lúpulo ele nasce de um tipo muito específico. Então, quando eu digo que uma cerveja remete a maracujá, a manga... Não especificamente está não. se colocando a fruta na porque cerveja. aquele lúpulo Certo. vai trazer todas essas notas. É uma curiosidade que eu tenho em saber. Você tem algum tipo de dom para saber essas coisas? Só foi estudo? Você não vou estudar a cerveja? Ou você, quando começou sua vida de adolescente para ser um adulto, você provou a cerveja e falou, rapaz, eu quero trabalhar com isso? Como é que uma pessoa, para ser assim, especialista em cerveja? Cara, eu vou te dizer que não existe nenhuma habilidade em que o estudo e o comprometimento não supere dons, né? Não supere essas coisas que, sei lá, qualquer pessoa canta. Existem pessoas que estão aí cantando já há algum tempo e que nasceram com uma afinação, com um ouvido muito específico. Mas aí você pega uma pessoa que não nasceu com isso e bota ela para estudar, ela se torna assim um excelente cantor. Então, todo tipo de habilidade, ela é desenvolvida através de estudo. E sim, quando a gente pega uma cerveja e leva para o nariz e leva para a boca, dá para descobrir de onde é que ela veio, de que parte do mundo, né, foi utilizado os insumos para que essa cerveja tenha sido feita. E isso tem a ver com muito estudo, isso tem a ver com muito... A gente brinca na sommelieria, né, porque na aviação, para você ser um bom piloto, você tem que ter muitas horas de voo. Na sommelieria você tem que ter muitas horas de copo. É assim, é? Então eu posso ser um especialista e não sabia? Mas olha, como o Pois Liz é. estava falando da cerveja de abóbora Pumpkin Ale, que é o estilo dessa cerveja, é uma cerveja característica do Texas, vou daquela chamar um intervalo, região Deu dos sede. Estados Unidos, que não tinha malte para fazer cerveja e eles queriam beber cerveja, então eles usavam uma conversão do amido de abóbora para poder fazer cerveja. Ô, Carlos, Nada por acaso. Joilson Cantor fez uma pergunta aqui interessante, né? Eu acho até fácil de responder, mas vou passar a pergunta para você. Ele quer saber se a cerveja falsificada causa algum dano ao consumidor. Eu acho que a falsificação, isso é uma opinião minha, né? Que o cara só tira de um rótulo e coloca em outro. Acho que a falsificação é essa. Acho que o cara não vai perder tempo de fabricar um tipo de cerveja para falsificar, não sei. Mas como você é especialista, eu quero saber. Uma cerveja falsificada pode causar algum dano ao consumidor? Cara, olha que coisa engraçada. Essa coisa de cerveja falsificada é exatamente isso que você estava falando, né? Você pega uma garrafa, sei lá, vamos falar aqui de Heineken. Heineken hoje é uma cerveja que pertence, entre aspas, a uma classe social, né? Isso, A ela é uma pessoa das que mais está segurando caras uma hoje. garrafa verde, ela tá ali, ela sente que aquilo tem um fetiche do produto, né? Fetiche vem de feitiço, é como se aquele produto conferisse a ela uma posição social. Então, o que é que a gente vê algumas coisas acontecendo é que você pega uma cerveja que pertence a uma classe e você bota por uma cerveja extremamente mais, sei lá, mais Spaten da popular. vida, você pega o rótulo da Heineken e Isso. coloca nela. Esse O tipo de bebedor vai coisa. saber que tem alguma coisa errada, claro. Claro, a pessoa que entende de cerveja vai saber que ela tá bebendo, Isso. que ela Tem pelo alguma menos coisa... não está bebendo Heineken, Isso. entendeu? Mas na maior parte das vezes ela tá bebendo o quê? Ela tá bebendo no grau. Você tá entendendo? Que são cervejas populares. A gente dizer que cerveja falsificada nesse percurso
faz mal à saúde, é a luta de classe acontecendo aí. É você dizendo que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo estão bebendo coisas que vão fazer mal a elas. Não vai fazer mal, mas é obviamente de muito mau gosto você decidir falsificar uma cerveja para vender por aí. Carlos Henrique Khrushchev, para fechar, que a gente já está na hora do intervalo, eu queria saber só mais alguma coisinha aqui sobre a cerveja. A gente que está em casa, compra uma cervejinha. O correto é botar ela em pé, ela deitada, quantos graus tem que ficar, precisa Cerveja congelar? sempre em pé. Sempre em pé. Sempre em pé. Olha. Então nada de cerveja deitada. Nada de cerveja deitada. Cerveja deitada, inclusive, é uma coisa bem simples. Você pega uma cerveja que tá em pé, ela tem uma bolha, ela tem um espaço de ar que o contato dessa bolha de ar com o oxigênio com a cerveja, vai oxidar a cerveja. Se você deita ela, esse espaço dessa bolha que estaria ali no gargalo da cerveja, ela fica reta e ela ocupa a maior parte da cerveja lateral, ou seja, essa cerveja vai oxidar muito mais rápido do que uma cerveja que está em pé. Sem falar do contato do líquido com a tampinha. Essa tampinha também vai oxidar e vai trazer para essa cerveja um aroma muito forte de metal enferrujado. Isso vai estragar a sua cerveja. Então, cerveja sempre em pé. E qual é a temperatura ideal? A temperatura depende muito do estilo. Então, se você vai beber cerveja mainstream, beba ela estupidamente. Fala no português aí que Uma a gente não escola entende de isso. vida, né? Umas cervejas cervejas populares. A gente no barzinho ouvindo e quer saber o que é stream. Se você for beber cervejas populares, Certo. pode beber ela estupidamente gelada, porque se ela esquenta, você não aguenta beber aquela cerveja. Certo. Mas cervejas especiais, pelo menos nas garrafas da Dragornia, por exemplo, a gente bota a temperatura ideal de consumo dessa cerveja, que às vezes é 4 graus. Tem cervejas que são para ser consumidas a 12 graus. Imagina você beber uma cerveja a 12 graus, você vai me Mais dizer que a cerveja está quente. quente. Mas a A cerveja IPA, está né, na por temperatura. exemplo, ela é mais... A Stout, mais- por exemplo. A Stout é uma cerveja para ser consumida com uma temperatura um tanto mais É, alta. não dá para me trabalhar Então, nessa área. não. Depende muito. Eu adoro eu Stout. só gosto bem gelado, estupidamente gelado. Mas aí são cervejas... Porque essa coisa de beber cerveja estupidamente gelada tem uma E estratégia. também a gente, por estar no Nordeste, desculpa te cortar, porque por estar aqui no calor, eu acho que também é de região. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que ele mora em Portugal, ele disse que lá, por ser um pouco bem mais frio, obviamente, do que aqui, ele não precisa tomar uma cerveja com ela estupidamente gelada. Isso também tem a ver, né? Não, a temperatura A região. ambiente da região tem a ver sim, mas é porque aí a gente está falando de consumo de cerveja e de degustação de cervejas. Quando você toma uma cerveja estupidamente gelada, geralmente essa cerveja é de baixíssima qualidade. Por quê? Porque o gelo, essa coisa do estupidamente gelado, vai congelar suas papilas gustativas e você Na não língua vai ali. sentir o sabor horroroso que aquele negócio tem. Você sabe Um amigo que eu vou lá, ele bota uma cerveja lá, bote no congelador e esperar É por congelar. isso que quando a cerveja esquenta um pouquinho, Você ninguém não aguenta. cerveja, você tá ali no É copo, ela verdade. esquentou, você faz o quê? Você joga fora e enche de novo. Mas você não joga fora porque ela tá quente, você joga fora porque aquele negócio tá horroroso, aquele negócio não tem condição de você beber aquilo ali. Ô, Khrushchevski, deixa eu só Vamos lá. quebrar a regra aqui e te perguntar só mais uma coisa. O pessoal acha que quando mistura 2 tipos de cerveja, ou 2 sabores, ou 2 marcas de cerveja diferentes, que isso gera ressaca no dia seguinte. O que é que gera ressaca de fato? Contamina, essa infecção, não é infecção a palavra, é quando seu corpo tá intoxicado com álcool superior, que vem da produção de levedura estressada. A levedura está trabalhando intensamente. Quando a levedura ela trabalha ali, ela produz, converte esse açúcar em álcool normal, álcool para bebida. Então, as cervejas mais populares, elas são mais Costumam fáceis de trazer gerar álcool superior e com isso ressaca. e não necessariamente você misturar 2 dessas, não muda nada. Não muda nada, isso é mito. O Edivaldo, do bairro Mochila, tá aqui, diz que tá fazendo os trabalhos de casa, ouvindo a rádio, E tomando cerveja gelada. e tomando a geladinha dele. Pois é. Muito Ô bom, Liz, eu quero Edivaldo. agradecer aí ao Carlos Henrique Khrushchev pela presença aqui, Tá né? vendo que dá pra fazer uma semana de programa com esse menino Não, mas conversando? é um problema que já deu
E falar tanto de cerveja, eu sei, já bebi água aqui, não matou a sede. Eu quero agradecer. Agora eu escuto pessoas falarem, né? Eu não bebo essa marca porque me dá dor de cabeça. Eu não bebo essa porque me dá dor de barriga. Tem razão. Eu não faço isso. E acontece realmente. Acontece realmente. Eu nunca senti dor de cabeça, nunca senti nada. Qualquer marca, eu não gosto. Você sentar pra beber comigo, Eita, nós aí, senti que isso meu foi um amigo, convite. você vai mudar a sua cabeça. Vocês me chamem, viu? Só pra ver, só pra Mas ver. não são todas que eu bebo, não. Eu sou ruim de paladar, assim, né? Por exemplo, uma que eu não conheço mesmo, eu sou meio coisa pra beber. Na Dragorn a gente tem uma cerveja que a gente usa um malte defumado, né, com madeira de fá e cedro rosa. Rapaz. Essa cerveja remete a bacon e a embutidos defumados. Se você leva essa cerveja pro churrasco, você não quer beber mais nada na sua vida que não uma Hawk Beer. A propósito, agora Tá você certo. falou que é de cedro, não sei das quantas, eu não tomei ela porque eu vi o nome bacon lá. Não, mas não tem bacon. É isso que eu queria saber. Tem, não, Já Pode vou... não tem bacon, não pode ter Então, gordura na ótimo. cerveja. Então, Mais uma vez, sua presença, obrigado. O tempo, Obrigado infelizmente, é curto. O assunto demais aqui de cerveja, né? Todo mundo querendo saber, Tá afinal. bom, né, meu filho? Todo mundo quase todo mundo gosta de uma cervejinha. A não ser esse aqui que nunca bebeu na vida, não sabe o que está perdendo. Vamos lá, obrigado, viu, Carlos? Um abraço a um você. abraço, pessoal. Vamos agora ao intervalo comercial. Agora eu vou ter que beber essa água aqui. Depois de falar tanto de cerveja, eu vou ter que beber a natural demais. A única com pH 7.2, 510 ml. Daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações para você. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Oferecimento Café 2 de Julho, 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Forte Autopeças nacionais e importadas. Televendas 3024-4242. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Nordeste Irrigação e Máquinas, Presidente Dutra e Avenida de Contorno Nordeste.